Graças a Deus, está no ar o programa Verdade que Liberta, e eu sou o pastor Guilherme Rocha. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de trazer a mensagem de Cristo para a tua vida, e de uma maneira aqui muito interessante, trafegamos em algumas linhas, e hoje o programa, querido, você que está aí, o meu boa noite, eu cumprimento você com a paz do nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o programa hoje é interessante. Vamos falar sobre literatura cristã, vamos falar desse assunto que é muito interessante, muito importante. Então, não saia daí. E para esse assunto, eu estou aqui com o meu amigo Dirceu e a tua esposa. Deixa eu cumprimentar esse casal, primeiro aqui com o Dirceu. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, pastor. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa para poder compartilhar um pouco daquilo que temos vivenciado aí na área da literatura cristã. Maravilha. Também a Judite, a tua esposa, que compartilha dessa história, tem uma livraria cristã aqui na cidade de Taubaté, também em Pindamonhangaba, e eu acredito que foi muito ousado para a época. Hoje está até fácil, vamos dizer assim, com esse crescimento da literatura cristã no Brasil, E muito boa noite, Judite. Boa noite, pastor Guilherme. Boa noite a todos os ouvintes da TV Cidade. É um prazer estar aqui participando dessa programação. Amém. Olha, eu quero usar como base a Bíblia. Eu lembro que eu te falei que os assuntos nós trafegamos em algumas linhas, por exemplo, científica, cultural, histórica, geográfica, mas principalmente a teológica. Quando eu digo teológica, não necessariamente acadêmica, mas eu quero usar como tema, como base do tema, o livro do profeta Oséias, que está no Antigo Testamento, teologicamente conhecido como um profeta menor, não porque ele era menor que os outros, mas é porque o contexto do teu livro tinha menos capítulos e versículos, embora na época não era dividido assim, e cujo nome desse profeta significa salvação, e fala fantasticamente de graça no Antigo Testamento. Mas eu quero ler um texto que está no livro de Oséias, como eu disse, capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porquanto tu desprezastes o conhecimento, eu te rejeitarei do sacerdócio. E porque tu esquecestes da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Rapaz, Deus está falando aqui que vai rejeitar um povo porque negou o conhecimento do Senhor. E a Bíblia aqui está também falando de geração, que se nós recusarmos o conhecimento do Senhor, Deus também vai recusar a nossa geração. Que coisa interessante. Que Deus é esse que está tão preocupado assim com sabedoria e com conhecimento? Olha, deixa eu dar um dado aqui do Brasil. No dia 11 de junho de 2011, a SBB, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, comemorou o país que mais imprime Bíblia no mundo. Só para você ter ideia, seria 4 toneladas de papel para fazer tantas Bíblias assim. Superou até a Inglaterra, que até então tinha este domínio. E o interessante é que daria, só para você ter ideia, 7 vezes a volta ao mundo só de Bíblia. Então, não tem mais desculpa. Tem Bíblia da sogra? Acho que não tem. Mas tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do pastor, do obreiro, do presbítero, do evangelista. Só falta, não sei, acho que o Dirceu até está buscando. Só falta ter agora a Bíblia do feto, Bíblia da sogra, da avó. Tem a Bíblia da vovó. Tem a Bíblia da vovó? Que tremendo. Então, não tem mais desculpa. Porém, uma pesquisa da Unesco, que é um segmento da ONU que estuda sobre cultura, sobre educação e ciência, diz que o brasileiro, e agora está até bom, viu? Porque o brasileiro hoje lê em média 4 livros por ano. Porém, Judite, Dirceu, claramente, quando diz 4 livros, mas o fato é que terminando é 2 livros. Então, o brasileiro lê, em comparação com a França, que lê 7 livros,
os Estados Unidos que lê 11, né? A Inglaterra também está por essa média, nós até lemos pouco. Então, encontramos aqui um paradoxo. O Brasil é o país que mais imprime e faz Bíblia, porém, o brasileiro não gosta muito de ler. Ô, Dirceu, conta aí um pouco dessa história. Como é que é num país que não gosta muito de ler, não gosta muito de literatura, segundo o que diz as pesquisas, isso está mudando, graças a Deus, mas como que foi, né, a história de abrir uma livraria, esse empreendimento que hoje, se tivesse condições, eu abria para concorrer, mas na época devia ser algo assim um pouco difícil, não é verdade, Dirceu? Conta aí. Com certeza. Essa área de literatura tem sido um desafio para nós e graças a Deus temos vencido esse desafio. Já estamos ao longo já de 30 anos de carreira nesse ministério e Deus tem nos abençoado. E temos percebido ao longo desse tempo aí que tem crescido um pouco, sim, a leitura, o gosto pela leitura do brasileiro, mais especificamente o taubatiano, né? Haja visto que na época que nós abrimos, pastor Guilherme, em Taubaté tinha, no Brasil, tinha poucas editoras, 2 ou 3 no máximo. E agora já vemos no Brasil já uma quantidade muito grande de editoras, mais de uma dezena, de porte, de ponta, editoras que têm feito um trabalho excelente. Então, e também produtos alternativos também, além do livro, alternativos que vêm a preencher essa lacuna e que dá subsistência a uma livraria, né? E que na época nós não tínhamos isso aí e vencemos, graças a Deus. Que bom, né? Então você está com essa história há 30 anos de início? Já vem já. do pai, do avô, como é que é a geração? Essa história começou com a minha mãe. Ela um dia viu a necessidade disso na nossa igreja, quando era aqui na rua do Dr. Silva Barros, e viu essa necessidade de divulgar literatura. Então foi quando começou vendendo na porta da igreja, com a autorização do pastor, e esse trabalho veio crescendo. Mais tarde nós implantamos a Banca da Bíblia, ali na Praça Santa Terezinha, no ano de 1983, ficamos ali 1 ano e meio. Depois, no ano de 85, assim, instalamos como loja mesmo, estabelecido na rua Sacramento, 203, ficamos ali por 5 anos. E já faz, então, 28 anos, mais ou menos, que estamos, 25 anos, que estamos na rua Dr. Jorge Winter, fazendo um trabalho ali, e Deus tem nos abençoado grandemente. A gente olha assim para o Dirceu, vê esse grande empresário, né? Praticamente o domínio literário cristão na cidade de Taubaté, mas você vê que começou do começo. Paradoxo, mas às vezes a gente olha, né, e diz, mas que loja bonita, linda, lotada, sempre cheia, mas tem uma história e a gente agradece, porque acaba sendo um dos braços muito fortes da igreja, né, em contribuição para a igreja. Está gostando do programa, querido? Você também pode ligar, fazer a tua pergunta pelo telefone 3624-8656. Você fala aqui, você fala com o nosso produtor Wallace, só pede para você falar, que ele fala mais, né, que as pessoas. Então, o Wallace que está nos ajudando, você ligue pelo telefone 3624-8656 e faça também a tua pergunta nessa área, literatura cristã. E eu quero aqui fazer uma pergunta para Judite, que, baseado no texto, né, o povo que foi destruído porque faltou conhecimento. Judite, você acha que o povo hoje tem crescido nessa área, ou o povo ainda está sendo destruído porque falta conhecimento? Então aqui a gente pode entender que não é nem o diabo diretamente que destrói o povo de Deus, partindo do âmbito teológico, mas é a falta de conhecimento. E a Betel tem contribuído com isso, mas e você, Judite? Tem lido, buscado? Como é que é a sua empreitada aí, ajudando o maridão, né, com a casa, a família? Conta aí um pouco aí. Nós temos lido bastante, gosto muito da literatura cristã. Precisamos de ler os livros seculares, mas a literatura cristã, ela nos fortalece, né, o nosso relacionamento com Deus, ela nos faz conhecer melhor, ela nos faz relacionar melhor com as pessoas. É muito prazeroso quando chegam as pessoas lá na loja, às vezes, precisando de algo, né,
às vezes desesperado, com relacionamento frustrado, tristes, depressivas, e nós podemos ali encaminhá-las, orientá-las da melhor maneira. Livros ali, no meio evangélico, existem muitos títulos para depressão, para ansiedade, para o relacionamento familiar, como conduzir os filhos. É muito prazeroso. E se as pessoas hoje estão sofrendo por falta de conhecimento, às vezes é devido à correria, e esquecem de buscar o conhecimento, né, na palavra de Deus, nos livros que nós temos ali na loja. Além de serem livros de autoajuda, temos a ajuda do alto, porque os escritores desses livros, eles são inspirados por Deus. Então nós temos aonde recorrer. Temos a boa literatura cristã para indicar aos nossos filhos, ao nosso vizinho, aos nossos amigos. Eu aconselho a você ler a Bíblia, mas também ler esses títulos maravilhosos que nós temos lá na Livraria Betel. Amém. Benção, né? E falando em Bíblia, né? Falando em literatura, a maior literatura que temos, o maior livro que temos é a Palavra do Senhor, é a Bíblia, né? Composta aí de 66 livros, 39 do Antigo, com 27 do Novo. E aqui o Dirceu trouxe alguns dele para mostrar aqui, né? Falando da SBB, que comemorou o país que mais imprime Bíblia, e lá na Betel, rapaz, o que tem de Bíblia lá, quando eu entro, eu fico com água na boca. Minha esposa, ela fala, você vai aonde na cidade? Se for na Betel, deixa o cartão comigo. É culpa da minha esposa, viu, Dirceu? Eu não gastar muito lá, porque, olha, como eu amo o livro, a minha casa praticamente é uma biblioteca. Eu podia até abrir uma livraria, começaria bem. Mas mostre essas Bíblias aí, eu estou vendo, já estou ficando com água na boca. Muito bem. Temos as editoras têm lançado com frequência diversas Bíblias. A Bíblia em si é uma só, o texto é um só. Mas o que diferencia no que nós chamamos de Bíblias de estudo são os comentários que alguns teólogos de renome têm feito em cima desse material, em cima da Bíblia. Então aqui nós temos, por exemplo, a Bíblia de estudo Dake. O que é Dake? É o nome do comentarista, do teólogo que se dedicou a um assunto específico, e então ele colocou suas anotações junto com o texto bíblico aqui, então fica fácil para a pessoa estudar. Depois também temos uma outra Bíblia, a Bíblia de estudo colorida, uma Bíblia excelente também, que é o texto normal. Vamos ver se dá para ser colocada. Você pode perceber que tem cores, cada cor representa um assunto. Por exemplo, amarelo, família; vermelho, batalha espiritual; verde, esperança. Cada assunto, conforme a legendinha que nós temos aqui, ó, ele vem colocado para a gente isso aí. Então facilita a pessoa, na hora que estiver lendo, ele sabe do que assunto está tratando, se é de salvação, se é de perdão, se é de arrependimento, se é de família. Então essa Bíblia também é muito interessante. E uma terceira Bíblia que eu trouxe, dentre muitas que está disponível no mercado brasileiro, também a Bíblia comentada por uma autora e preletora internacionalmente conhecida, Joyce Meyer, uma Bíblia dedicada ao público feminino, onde tem os assuntos voltados ao público feminino. E assim vai uma variedade muito grande de Bíblias que dispõe hoje no mercado evangélico brasileiro. Amém. Essa Bíblia colorida eu achei interessante. Vou fazer uma pergunta aí. Quanto está custando essa Bíblia lá na Uma Bíblia dessa custa R$ 129. Tá bom. E passa o endereço, aproveita aí que amanhã o pessoal vai voando lá pegar essa Bíblia. Tem estoque lá? Temos um estoque, sim. A nossa loja está situada na rua Dr. Jorge Winter, número 128, aqui em Taubaté, e em Pindamonhangaba, se você quiser nos fazer uma visita também, na Rua dos Andradas 165. E se você disser que assistiu no programa, nós vamos lhe dar um excelente desconto. Você vai ter 15% de desconto nessa Bíblia. Ok? Então nos procure amanhã com um desconto especial para a Bíblia de estudo. E se o âncora do programa for lá, sou eu, tem desconto também? Merece um presente. Amém. Vai ganhar uma Bíblia. Valeu a pena, hein? Não sou o professor Mauro, mas consegui. Falando em professor Mauro, que é um teólogo, né, aqui na cidade de Taubaté, a Judite faz teologia lá? Sim, muito boas as aulas do professor Mauro. Ele entende muito sobre a cultura judaica, ele nos esclarece bastante.
E ele está para lançar o livro aí, né, pastor? Cultura judaica, introdução à cultura judaica, né? Vai ser nossa, lançado lá na Betel? Sim, com a vai ser Assembleia, lançado tudo lá. Amanhã de autógrafo. Vai ser muito bom. Maravilha. E a Judite faz teologia só lá? Faz também no IFC, é muito a pastora bom. Ivone também, Instituto de Filosofia Cristã, maravilhoso, os professores vêm de fora, de Vinhedo, e as aulas são muito boas mesmo, a gente vê ali a direção do Espírito Santo ministrando nas nossas vidas, tem sido muita bênção mesmo. Amém. E inclusive a doutora Suzana também faz lá no UFC, uma vez dá uma entrevista sobre transfusão de sangue, foi excelente o programa. Assistiu, que legal. Agora eu vou colocar aí frente a frente o casal, porque olha, a Judite faz teologia em 2 lugares. Mas agora eu vou fazer a pergunta por Dirceu. E o Dirceu, já fez teologia ou só fica divulgando o livro e nada? Como é que é? Já fiz sim, eu fiz o curso aqui pela extensão do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Pindamonhangaba, uma extensão que tem aqui em Taubaté, cursei ali, curso completo. Então tá bom. Mas você sabia que tem uma pesquisa que diz, isso é verdade, que as mulheres no Brasil leem mais que os homens. É verdade, Judite? É verdade. Não sei se é por causa do lado emotivo, assim, a mulher, ela quando está meio depressiva, emocionalmente está meio assim, ela sai à procura de um livro. E lá na loja a gente depara muito com essa situação. As mulheres, elas procuram muito ler, se informar, porque não é fácil, né? Os filhos, né? A responsabilidade, né? Da criação dos filhos. Então, as mulheres, elas estão na frente, sim. Amém. Glória a Deus. 52% da população são as mulheres que leem. Que leem, verdade. E agora, pastor, licença um pouquinho, né? Domingo é o Dia das Mães, nós temos uma literatura lá maravilhosa. Nós temos voltada para as mulheres, para a solteira, para adolescente, para as viúvas, para a vovó, para a melhor idade. Então, esse final de semana aí, a Betel está aberta lá. Se você quiser dar um presente para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para sua filha, vai lá na Betel. Nós temos uma diversidade de livros maravilhosos. Amém. Repete então o endereço, Judite. O Dr. Jorge Winter, número 128. Amém. Taubaté aqui. Realmente, as mulheres lêem mais, segundo a pesquisa, mas eu gosto muito de ler e eu estou fora da pesquisa, porque segundo o que diz a pesquisa da Unesco, o brasileiro lê 4 livros mais, 2 por completo. Eu, graças a Deus, em média, leio 3 livros por mês. Eu amo muito a literatura, inclusive a Bíblia. Leio muito a Bíblia e amo muito a Bíblia. E falando em cultura judaica, uma pergunta que foi enviada aí pelo nosso amigo telespectador, dizendo o que pode impulsionar as pessoas a ler. Falando em cultura judaica, nós temos a nossa cultura. Segundo o estudo, inclusive da Unesco, diz que o grande problema hoje no Brasil é cultural. E realmente, porque as pessoas passaram do analfabetismo direto para a TV. Embora estamos aqui num canal de TV, a TV influencia muito positivamente, mas ao mesmo tempo, infelizmente, influenciou a nossa cultura que saiu do analfabetismo, ou crianças que saíram e já foram direto para a TV. Então, o que determina a leitura seria a cultura dentro da casa, né? O pai lendo, influenciando os filhos a ler. Isso seria a maior questão-chave para desenvolver mais a leitura no Brasil. E eu aprendi muito a ler porque sempre eu vi meu pai lendo. Sempre vi meu pai lendo. Pastor, pois não, fica à vontade. Eu tenho um dado aqui que eu puxei. Sim, passa aí que é interessante. Do Ibope, diz que quem exerce mais influência na leitura do garoto, da criança, em primeiro lugar está os professores e professoras. Haja visto que na escola, né, passa bastante tempo ali, e também junto com essa pesquisa inclui livros didáticos também, né? Depois os pais e mães, eles exercem bastante influência, depois um parente, depois amigos, e depois padres, pastor ou algum líder religioso exerce influência na pessoa para a leitura. E você estava dizendo sobre a TV também, o índice de pessoas que assistem TV no país é 85% das pessoas ainda preferem assistir a TV do que estar lendo livros. Mas agora eu prefiro assistir TV, porque a gente está ao vivo aí, não é verdade? Mas deixa eu... tem uma pergunta dizendo: teologia deveria ser matéria de ensino médio?
ou talvez o fundamental, no início da caminhada pedagógica, na minha opinião, e todos aqui teriam a mesma, sem dúvida que sim. Porém, dentro da Constituição brasileira, nós somos um Estado laico. E sendo um Estado laico, isso quer dizer neutralidade em questões religiosas. Então, como seria ferir outros conceitos, outras religiões, né, que não têm a mesma visão que nós. Então, dentro da Constituição, temos que respeitar o Estado democrático de direito e o Estado laico. Né? Se eu colocar teologia, uma mãe que professa outro tipo de fé poderia também exigir do governo outro tipo de teologia que não seria a nossa. Então, eu prefiro que as igrejas trabalhem nisso muito forte, fazendo um trabalho, sendo assim uma força da pedagogia da educação brasileira e incentivando, orientando, e com seus braços, que é livrarias e, né, teólogos e outras questões aí, para que pudesse haver esse crescimento que já está havendo, né? E olha, é o seguinte, para o Dirceu, que sofreu muito no início com a livraria, nós sabemos, segundo fontes precisas do Ibope, que até o ano de 2020, ô Dirceu, os evangélicos, protestantes cristãos serão 109 milhões na nossa república, no nosso Brasil, sendo a metade da população. Você acha que, uma pergunta aqui um pouco, você acha quem lê mais? Evangélico, católico? Qual é o segmento religioso que você acha que mais lê? Ou você só trabalha com um grupo específico, que é os evangélicos, ou os evangélicos que mais te procuram? Segundo pesquisa que a gente fiz também, procurei antes de vir aqui, eu constatei que do segmento que mais lê está os religiosos. A religiosos inclui católicos e evangélicos. Esses leem mais. Fora os estudantes. Os estudantes também leem bastante pela obrigação de ler. Mas dentro do segmento de pessoas, se não considerar a religião pessoas comuns, e os evangélicos e católicos, os que são denominados cristãos ainda leem mais. Ah, que benção. Então está no ramo certo, né? E partindo disso, segundo pesquisas, inclusive voltado aí à Unesco, que é a base principal de estudos históricos, culturais, científicos, diz que, infelizmente, as escolas hoje não têm proporcionado o desejo das crianças ler. Por quê? Porque a literatura é muito defasada. Embora seja excelente, porém a linguagem é defasada, até erudita, e causando um primeiro impacto. Então, quando a criança vai ser orientada numa biblioteca de uma escola a ler, ela vai encontrar, por exemplo, orientado pelo professor dela, livros do século XVIII, que são excelentes, porém é uma linguagem defasada. Então, como diz a primeira vista que se impressiona, é o primeiro impacto, né? E esse primeiro impacto é desfavorável, colaborando com a nossa cultura, que não ajuda muito. Então, querido, nós temos que atualizar, né? O sistema educacional deveria atualizar. Não é uma crítica a livros do século XVIII, que deve ser excelente, porém a literatura não traz o desejo da criança a ler. E aí o Dirceu falou outra coisa que eu acho muito interessante, viu, Judite? É que o segmento que mais lê é os religiosos e os estudantes, que praticamente são obrigados, mas os religiosos não. Então, você sabia que o livro mais lido no Brasil é a Bíblia, só que talvez não é o mais praticado. O que você acha, Judite? Realmente, né? Não podemos ser somente leitores, mas temos que praticar, porque temos que ser praticantes, porque a palavra de Deus, ela nos traz ensinamentos de como ter uma vida abençoada. Não tem como você somente ler por conhecimento, mas você tem que viver. A palavra de Deus é ela que nos traz luz e nos faz vivermos com uma vida mais tranquila. Então eu indico para você, ler, mas procure praticá-la, né? Isso é importante, né? Como o escritor da Bíblia, Tiago, ele diz, não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Uma pergunta aqui de Marcos, do Ana Emília, que é a região aqui de Taubaté, dizendo, com a chegada da tecnologia, a Bíblia escrita está defasada? Como diz Billy Graham, qual é a melhor Bíblia para se ler? A que você tem.
Independente se ela for escrita ou se ela for virtual, vamos dizer assim, o importante é que se lê. Digital. Eu tenho 12 Bíblias, e eu acho que 90% eu comprei na Betel. Ó, que lucro! E eu tenho aproximadamente 12 Bíblias, né? Assim, de estudo. E eu tenho digital, eu acredito, com umas 20 Bíblias. Não interessa o jeito. Eu prefiro ler assim, mas eu gosto de muito pesquisar. Então isso não influencia, e eu acho que não traz essa defasagem, né? Então, o importante, querido, como diz Billy Graham, o importante é ler, né? Isso que é o importante. E pode falar. Uma colocação, pastor. Esse termo defasado que ele colocou aí, poderíamos entender também como desatualizada. A Bíblia não se desatualiza. É o livro, a constituição mais antiga de tudo. E até hoje ela permanece, desde que foi escrita. O que acontece com ela é a atualização ortográfica que os editores fazem com a necessidade do tempo. A ortografia, a acentuação vai mudando. Mas o contexto em si, a essência da palavra é sempre a mesma desde que foi escrita. Isso não muda. Glória a Deus. E, okay? Inclusive, muitas pessoas quiseram derrubar a Bíblia, mas é o livro ainda mais traduzido, mais vendido, mais lido. Então é algo fantástico, né? Alguns dizem que a Bíblia está desatualizada, defasada, né? Não, de maneira nenhuma. E tem ensinamentos aqui que, quando praticamos, é algo fantástico para as nossas vidas. Tem a resposta para tudo, né? Tem a resposta para tudo, né? E deixa eu dar um dado em questão de leitura que diz o seguinte: os benefícios de ler são múltiplos e comprovados. Estimula a criatividade, enriquece o mapa referencial, reforça os processos cognitivos, por exemplo, afinando a memória em um plano coletivo. Uma sociedade que lê mais é uma sociedade menos vulnerável, mais inventiva, e inclusive seu senso comum é menos medíocre, né? Quem lê se torna menos medíocre. E nesse sentido, de forma paralela, uma luta cívica e a exigências como a transparência de prestação de contas dos seus governos e regulação das suas elites, acho que o melhor que uma população poderia fazer é tentar a leitura. Diz um grande homem conhecido aqui da nossa, inclusive do Taubaté e até do mundo, hoje somos conhecidos como a capital da literatura infantil. Monteiro Lobato diz que uma nação se faz com homens e com livros. Amém? Eu quero encerrar, mas eu quero dar uma dica para o Dirceu da Betel. Os países que mais vendem livros no mundo: primeiro a China, o Dirceu vai abrir uma livraria lá, depois Estados Unidos, depois Japão, Rússia, Alemanha, França, Brasil é um dos que mais vende livro também. Depois vem o Reino Unido, ganhamos aí do Reino Unido. Depois vem a Itália e a Espanha. Onde há mais livrarias, Dirceu? Distrito Federal, depois Rio de Janeiro, depois Sergipe e depois que vem São Paulo. Mas o Dirceu, do jeito que ele está, ele vai chegar lá no pico só com as livrarias dele. E no mundo, onde tem mais livrarias, é nos Estados Unidos e depois na Argentina. Amém? Eu quero agradecer ao Dirceu, muito obrigado, à sua esposa Judite, viu? Muito obrigado pela participação. Mais uma vez, deixa aí o endereço da livraria Betel, que é uma igreja. Deixa o endereço lá e para que as pessoas possam ir lá correr para pegar essa Bíblia de estudo colorida. Sim, eu quero agradecer por estar aqui, o pastor Guilherme ter nos convidado. É um prazer muito grande e, como livraria, somos um ministério nessa cidade. Estamos exercendo o papel aí como parceiros da igreja, apoiadores da igreja evangélica nessa cidade. Então, fica aqui meu agradecimento, deixando também o endereço, que é na rua Dr. Jorge Winter, 128, e em Pindamonhangaba, Rua dos Andradas, 165. Amém. Obrigado, viu, Judite? Muito obrigado, pastor. Amém. Olha, querido, eu vou encerrar dizendo que nesta geração nós não seremos destruídos porque faltou conhecimento, porque o conhecimento está aí à tua disposição através da literatura evangélica cristã. Leia a Bíblia e a maior prosperidade em meio a muitas falsas doutrinas, eu quero dar a maior prosperidade para você. E encerro com o Salmo de número 1 que diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o teu prazer
na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Leia a Bíblia, que você é próspero de verdade. Deus abençoe, tenha uma boa noite, em nome do Senhor Jesus. Segunda-feira, estamos de volta. Betel, Livraria Evangélica, Papelaria, presentes e instrumentos musicais, materiais para obreiros, pastores, líderes, levitas e jovens. Rua Doutor Jorge Winter, 128, Centro, Taubaté, São Paulo. Telefone 12-3632-9143, 3621-7813. E em Pinda, Rua do Andradas, 165 Centro, Pindamonhangaba, 12-3645-7628. Betel, Livraria Evangélica, Papelaria, presentes e instrumentos musicais.